Você acredita que os satanistas comandam o mundo ou não? Essa é uma pergunta muito boa. E a resposta para ela é sim e não, né? No sentido de que o mundo aí é uma definição que você precisa precisar melhor, né? A Terra é realmente o reino do anticristo, né? O diabo é o príncipe do mundo, mas não as coisas todas, sabe? O esquema maior das coisas não é dominado pelos satanistas, né? Já que eles estão fadados a pau quebrar no lombo deles, né, no final. Estão fadados a ser postos no Sheol e eternamente sofrer por lá. Dominam o mundo de quais maneiras? A gente poderia começar a falar do quê? Do sistema educacional, do sistema bancário. E o objetivo final do pessoal, né, que está do lado do mal, é, na verdade, uma revolta contra a própria realidade. Então, todas essas coisas, a educação, aborto, gaysismo, etc., feminismo, etc., são todas coisas que se rebelam contra a própria ordem do universo. Né? São frentes diferentes da guerra final, que é a guerra contra a realidade, né? A ordem das coisas. A menina que é feminista e pinta o cabelo, né, de cores extravagantes e tal, e se veste como se fosse uma prostituta e sai na rua gritando barbaridade, elas não estão revoltadas com o pai delas, elas são revoltadas tipo, com a estrutura da realidade. Aqui a gente está falando de algo que é importante, tá bom? O fato de que os satanistas existem, eles estão tentando transformar você em gay, tentando molestar seu filho, enfiando ideologia de gênero na escola dele, transformando a sua esposa numa oportunista sacana, transformando sua filha numa prostituta. Eles estão realmente fazendo isso. Existe um movimento nessa direção e esse movimento é coordenado. Afinal, por que vocês acham que a mídia reforça comportamento promíscuo e comportamento criminoso? A academia, nos âmbitos mais elevados aí do conhecimento, reforçam bandidolatria, promiscuidade, todo tipo de sacanagem. As instituições estão infestadas disso. Você deve ter visto que agora na Páscoa, o Joe Biden, o molestador, ele disse que não era mais Páscoa, que era dia da visibilidade trans. É. E ao Qual que é mesmo a tempo, correlação? Existe uma correlação entre enfiar a pauta trans e querer sacanagem com criança. não, é, com certeza, né? Mas as evidências científicas, né, tipo, com relação a trauma infantil sexual, né, e essas pautas, elas são óbvias, assim, ao nível pessoal, sabe? As pessoas que normalmente são envolvidas com esse movimento têm uma correlação estatística com esse tipo de coisa. Ou seja, é tudo feito de caso pensado. É tanto feito de caso pensado que você tem a presidência dos Estados Unidos reforçando essa agenda e junto com ela você vem com as big techs, as grandes corporações. Esses dias me mandaram que o Cartoon Network ignorou a existência da Páscoa para fazer o especial transgênero. É muito importante, tipo assim, um dos jeitos, né, que o pessoal faz isso através da mudança do comportamento, um dos objetivos disso é sempre você destruir o link que existe, né, tipo, que o Roger Scruton diz, das coisas, das pessoas que já viveram, das pessoas que estão vivendo e das pessoas que virão a ser, né? Porque aí você não é herdeiro de porra nenhuma, né? Você, tipo assim, não é, você não tem uma tradição para você seguir, então você fica meio perdido ali, você fica meio atomizado, né, na parada. Você não tem aquilo mais de você sair na rua e você vê uma coisa bonita, você sai, por exemplo, em Colônia, né? E você vê a Catedral de Colônia e você fala, porra, olha o tamanho dessa parada, né? Tipo assim, Exato, eu vou tentar até pôr no vídeo aqui uma foto da catedral para vocês entenderem. Aquilo tem 700 anos. Aliás, já deve estar chegando em 800. É extremamente velha. Todo mundo que passa por lá sabe todo o sacrifício que foi feito para que aquilo permanecesse de pé. Todas as histórias, todas as vidas que foram perdidas na construção daquilo, na defesa daquilo ao longo de guerras e guerras, ao longo de séculos. exato. E aí, Todo mundo não, né? Porque o jovem europeu ele vê aquilo como um elemento da paisagem e não liga. sim, Hã? porque ele perdeu isso, né? Nos centros mais modernos, inclusive, a arquitetura ela é toda igual, né? Em parte é por conta disso. Essas coisas são de caso pensado, né? Por exemplo, se você for aqui em Belo Horizonte, no Belvedere, se você for no centro financeiro de Nova York, se você for no centro financeiro no City de Londres, se você for em Frankfurt, ou se você for, tipo assim, em Xangai, você encontra o mesmo prédio espelhado, quadrado, esquisito, que é frio, né? Que não te traz nenhum aspecto cultural desses lugares, não tem história mais, né?
E aí, atomizando as pessoas é mais fácil você Qual é o transformá-las, objetivo assim. dessa arquitetura? É você perverter a ordem da realidade que essas pessoas tanto detestam, né? Para mim, Os o satanistas. objetivo disso, inclusive, é mais perverso ainda, porque eles acabam com qualquer identidade regional para que as pessoas não tenham identificação com a sua terra, Sim. para que o homem não tenha identificação com o seu solo, acabar com a ideia de país, de nação, de povo, É que faz tudo parte dessa ordem porque normal, é né? um objetivo dessa elite destruir os outros povos do mundo. Agora eu pergunto, os membros dessa elite, eles destroem os próprios símbolos culturais, os Não. próprios brasões familiares, as próprias tradições milenares? É só você procurar, por exemplo, né, no seio da família Rothschild, uma pessoa que seja transexual, por exemplo. Né? Você não vai encontrar nenhum, né? Lá é todo mundo direitinho, casando inclusive com famílias de nome, né? Que é uma tradição nobre, Famílias né? Exato. que estejam alinhadas ao mesmo objetivo e que sejam famílias nobres, que sejam famílias de destaque, Sim, que exato. seguem o mesmo satanismo e acabam sendo as famílias das pessoas que se encontram lá no Bohemian Grove para fazer ritual para o capeta. Igualmente, essas não são as pessoas que abortam também. Né? Tipo assim, eu não tenho notícia de nenhuma dessas famílias, grandes famílias influentes que servem ao diabo, tipo, abortando eles mesmos, né? Eles abortam as crianças dos outros, né? O Olavo, ele dizia uma coisa interessante sobre essa gente. Ele dizia, eles querem destruir a tua família. Ah, é. É a tua família que eles querem destruir. A família deles vai ficar lá bonitinha, heteronormativa, tradicional. Onde os homens usam calças, né? É. Tem essa questão, né? Tipo assim, isso é uma coisa interessante que você vê muito quando o pessoal anda na rua hoje em dia. Tem até um meme, né? Tipo assim, daqueles de rejeite à modernidade e tal, que mostra tipo, um cara, né, um homem da década de 50, assim, mais ou menos, andando na rua e os homens andando hoje em dia, tipo assim, com aquelas com saias, né? E tal. E aí o pessoal pergunta o que aconteceu. Ah, mas é óbvio o que aconteceu. Tipo assim, o pessoal quer transformar as mulheres em homens e, tipo, desvirilizar, né, ou desmasculinizar todos os homens. Porque assim você perverte a própria estrutura da família que mantém a sociedade coesa. Você perverte a família e mais. Uma sociedade que não tem homens é uma sociedade que não consegue resistir a nada. É. Porque, vamos ser machistas aqui, na hora que o pessoal do Oriente quiser dominar o nosso território, na hora que o Maduro quiser dominar o nosso território, quem vai impedir isso se não homens? É o exército. Né? É o exército. A gente precisa de homens capazes de lutar e defender a terra. É. Os homens, um símbolo, né, da destruição dos homens, primeiro é a questão realmente, tipo assim, de você destruir os homens na questão de transformá-los em mulheres, né? Que é uma coisa que está acontecendo, né? Por óbvio, assim. E outro modo de fazer isso também é impedir que os homens cresçam, né? Por exemplo, é muito difícil você ver um filme em que haja um homem que tipo, realmente seja forte ou inteligente ou que ele tenha alguma virtude, sabe? As virtudes são sempre femininas e tal, de modo que os homens eles perdem um pouco do modelo masculino. Ou melhor ainda, um homem que conquiste o seu espaço, que viva uma jornada de conquista dessas virtudes. Eu não acredito que ninguém nasça já virtuoso, forte, corajoso. Ninguém nasce forte e corajoso. Você se torna, você aprende isso em algum momento. Jornada do herói, né? Exato. Você não tem mais isso no cinema. Não. E aí o que acontece é que você freia um pouco de para onde que o homem quer ir, para onde que ele quer chegar, qual que é o modelo que ele quer, em que ele se espelha. Aí é muito engraçado isso, você vê na rua as pessoas andando, né, os homens andando com as crianças, até o jeito que eles se portam, até o jeito que eles se vestem. Tipo assim, você olha um homem e uma criança, eles se vestem exatamente da mesma forma. Os dois, tipo, um pai andando com a criança de 6 anos, dando a mão assim, andando na praça. O cara tá com um short colorido, igual a criança tá com um short colorido. O cara tá com a camisa estampada, igual a criança tá com a camisa estampada. Os dois de boné, sabe? Você vê que o homem, ele não é mais uma outra coisa. Ele é uma criança grande, né? Não virou nada, né? Não tem o estovismo, né? Tipo assim, torne-se homem. Quer uma ferramenta boa de desvirilização? TikTok. Ah, é. Fica produzindo aquele veneno. Aí o homem ele vai ficar idiota, bitolado, com a capacidade, o attention span dele de
5 segundos, acabou. igual um peixe dourado. Você entrega os Lusíadas no colo dele e sai correndo, né? Completamente incapaz de fazer qualquer coisa. E aí o que acontece? Isso é uma ferramenta de guerra híbrida. Ferramenta de guerra híbrida chinesa para destruir a nossa sociedade. Biologicamente também, os efeitos que isso tem com toda a cultura, né? Que hoje em dia a gente compartilha, tipo, a fonte de alimentação, a indústria dos alimentos, etc., as substâncias que o pessoal coloca, é óbvio que não é só dado por isso, mas se você entrar nos principais bancos de dados, você tem, por exemplo, a quantidade de espermatozoides hoje na ejaculação masculina, ela é metade do que era na década de 50. Em 70 anos, os caras, o que aconteceu, sabe? Pra gente ter essas quedas drásticas. Não é uma aparência, né? O pessoal diz, Gabriel, você implica muito com a porra do short, né? Deixa as pessoas usarem short. Mas não é o short, porra. Tipo assim, o short, ele é uma manifestação, tipo, está dentro de você também, sabe? É muito estranho pra mim. Ao invés de ir atrás de mulher de alguma maneira. De verdade, mulher de verdade. Mulher é o caralho também. Você, tipo assim, você vai atrás de mulher. Meu filho, você consegue criar um filho? Porque você vai atrás de mulher porque você é um gado. Você quer, na verdade, transar, né? O problema é que o homem moderno, ele não se exercita, ele não toma um sol, ele não tem uma interação social normal. É sempre aquilo. É um trabalhinho que ocupa a mente dele e paga ele uma miséria. Não paga ele, né? Ele paga, ele é escravizado para pagar essas pessoas. Exatamente. Sistema o sistema bancário é uma coisa que a gente vai entrar daqui a pouco, que é a pior de todas. Porque o homem moderno, ele não vive para si mesmo ou para glorificar alguma coisa maior. Ele vive para um sistema porco. O tempo que ele não está trabalhando, perdendo tempo num emprego que não vai dar retorno nenhum a ele, é um tempo que ele vai passar vendo X vídeos, né? Vai ser um punheteiro. É outra coisa. Ou indo atrás de mulher igual um gado, filho da puta. Coisa mais elevada que as pessoas buscam hoje, né? Tipo assim, o que você quer da sua vida? Eu quero viajar, né? Que porra é essa? Né? O que você quer fazer? Você quer viajar? Você quer sua Eurotrip pra Indonésia, né? Igual o João Nogueira fala. O João fala, você quer a Eurotrip pra Indonésia? Eu vivo viajando. Eu viajo todo ano, algumas vezes, para vários lugares. A minha vida não se completa no momento que eu pego um avião e viajo. Eu vou falar pra vocês, eu fui pra Nova York no fim do ano agora. Foi do caralho. Tomei champanhe francês no Réveillon, comi... champanhe é inerentemente francês, só que tem umas pessoas que não sabem disso. Tomei champanhe no Réveillon, paguei R$500 num pedaço de carne, foi maravilhoso, mas eu vou falar pra vocês, a minha vida não se justifica por isso. Não tem como a minha vida se justificar por causa de algumas experiências que eu vou viver em algum lugar. Isso é idiota, se a sua vida não se justifica no dia a dia, o que justifica a minha vida no dia a dia é que eu acordo, eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha alma, eu cuido das pessoas ao meu redor, tenho meu trabalho, faço os vídeos aqui para conscientizar vocês a respeito do mal que existe no mundo, justifica a minha vida. E aí eu tenho momentos de entretenimento, em que eu vou para um restaurante bacana, em que eu viajo, em que, sei lá, eu faço alguma coisa idiota e extravagante. Mas isso não justifica a minha vida. É a mesma coisa de que o ser humano aí achar que a festa e a putaria vai justificar a vida dele. Não, eu vivo para ir no show da meretriz da Taylor Swift. Por quê? Qual que é a graça de você viver para ir num show ou viver para ir em festa? Se o seu cotidiano não justifica a sua existência, você é um merda. A única coisa que é capaz, assim, não é a única coisa, né? Mas o Viktor Frankl, que é um dos fundadores da psicologia, o fundador da psicologia da logoterapia, ele diz que é o seguinte: as coisas elas se justificam no sentido das responsabilidades, né? O que você quer quando você busca esse hedonismo todo, tal, esse estilo de vida de putaria? Na verdade, o que você quer é alguma coisa tipo que você olhe e te eleve para cima dessas coisas, né? Até ali você é um animal, você quer alguma coisa que se transforme num homem, né? Porque os animais também fazem isso. Agora, os animais não têm um sentido transcendental, né? Tipo, um motivo pelo qual eles fazem as coisas, que justifica o sofrimento deles. Eu acho que a pessoa faz isso porque ela quer ser alguém. Ela quer justificar a própria existência. Esse é o problema. E elas buscam justificar a própria existência do jeito errado, resumidamente porque não acreditam na existência de Deus, não acreditam na necessidade de você viver pelo certo, rejeitando o errado. Aí fazem a zona,
que nos colocam nessa situação deplorável, em que não existe mais homem, não existe mais gente de coragem e não existe mais gente de iniciativa. Você sabe que eu estou tentando fundar um partido político, né? Trabalho mais ingrato que existe, porque ninguém acredita que seja possível. As pessoas hoje em dia não acreditam ser possível fazer alguma coisa. São conformadas. Elas falam, eu vou ter aqui um trabalhinho mais ou menos, uma família mais ou menos, vou ter uma vida mais ou menos, e a vida é isso. Aí, para eu não entrar em crise existencial e ficar maluco, eu vou fumar um baseado, vou jogar um joguinho, Vou me encher de remédio. vou me encher de tarja preta, vou acreditar em depressão, vou acreditar na propaganda da depressão. Depressão existe. Depressão existe, mas a propaganda da depressão é mais real que a depressão. Fazem propaganda disso o tempo todo. Trabalham para deprimir as pessoas. Existe o desequilíbrio hormonal no cérebro da pessoa? O que fica faltando? Você que é médico aí. Não, às vezes falta várias coisas, elas estão em desbalanço, não é bem que falta. Pode ter mais de um. Pode ter um desequilíbrio químico. O problema é muita gente entra nisso e não sai disso justamente por causa da propaganda. Eu não acredito que seja possível vir uma doença que vai me deixar incapaz de fazer tudo. Eu vou ficar o dia inteiro olhando para o teto, triste, sem justificativa para viver. Eu acredito que pode haver alguma coisa que vai me deixar desanimado, vai me fazer mal, mas isso não muda o fato que eu tenho coisas para fazer. Não muda o senso de dever que eu tenho. A logoterapia, exatamente justamente do Viktor Frankl, né, trata sobre o sentido que existe no sofrimento. Né? A tentativa de não sofrer é uma insanidade. Né? Eu acho que tem tudo a ver com a necessidade que os homens têm hoje em dia. Entender que a vida é sofrimento, é sacanagem, é facada nas costas, é briga, é bagunça, é dificuldade. A gente tem que experienciar isso na nossa vida. Não existe outra maneira de viver que não seja buscando superar o sofrimento, superar os desafios. Mas a gente vive, a sociedade vive o contrário. Vive uma fuga constante. Um desses problemas aí também, né, de divulgar o satanismo, o ateísmo, essas coisas assim e tal, já vem muito tempo, né? É que depois que você passa a não acreditar em Deus, você começa a acreditar em literalmente qualquer coisa, né? Você, você arruma um Deus, né? Então, por exemplo, é muito engraçado, a gente pega, por exemplo, a questão das feministas, né? A mulher que ela é empoderada, independente, né? Que quer trabalhar, que quer ser ativa na política, não sei o quê, ser um homem. Aí o que acontece? Ela troca, né? Porque ela não quer ser submissa ao seu marido. Mas aí ela se torna submissa a um chefe, né? A um patrão, ou ao Estado, ou a qualquer porra dessas, que para quem ela é completamente descartável. Que não tem a mínima responsabilidade para com ela. Que não tem responsabilidade com ela e que para quem ela é descartável. Né? O único lugar onde uma pessoa ela é verdadeiramente insubstituível é na casa dela, né? Tipo assim, você não existe como substituir, tipo assim, alguém para ser a sua mãe. Né? Não existe como substituir alguém para ser a sua esposa. Isso não existe. As pessoas elas não são trocáveis. Agora, um funcionário é trocável, sabe? E o patrão não liga, né? E é esse o mesmo jeito que funcionam as coisas. Tipo assim, a empresa é óbvio que ela tem relações de camaradagem, mas no fim das contas, ainda mais, né, à medida que essas putarias aí de sindicato, essas porras ficam, tipo, fazendo com que as pessoas briguem mais do que cooperem, né, na empresa, porque tem interesses defendidos pelo Estado, etc. Aí joga, a mulher prefere não ser submissa ao marido dela, que a ama, né, que é o bem da alma dela, verdadeiramente, tipo assim, se ela for casada com o cara, ela vai ser uma coisa só, junto com o marido dela. E aí ela prefere trabalhar para algum maluco aí, ou pior, né? Tipo, se colocar submissa ao Estado, né? Que é tipo, é um bandido. Um Estado que é praticamente a manifestação do demônio na Terra. A gente não pode falar outra coisa diferente do Estado, até porque o Estado é o principal instrumento através do qual as elites influenciam o mundo e estragam a nossa vida. Ou vocês acham que o sistema bancário teria tantos privilégios se não fosse o Estado que garante esses privilégios? No vídeo sobre a morte do Jacob Rothschild lá, o Ivan fala sobre isso do sistema bancário, né, do Federal Reserve lá nos Estados Unidos.
É bastante interessante. Vocês vão ver o vídeo Vocês depois. deveriam ver o vídeo com toda certeza. Porque existe, em meio a essa história toda de destruição da família, agenda trans, agenda gaysista, etc., aborto, existe um pilar fundamental que é a destruição e o impedimento da prosperidade das pessoas. É o objetivo de usar o sistema bancário para que as pessoas fiquem cada vez mais pobres. Um belo exemplo disso é o seguinte: a taxação de heranças. Eles querem acabar com as heranças justamente para que não haja acúmulo de capital intergeracional e a família deixe de ter utilidade. Para que os seus pais, os seus avós, eles se tornem um peso na sua vida e não se tornem um passivo e não um ativo. Para que você não tenha esperança de construir algo para dar para os seus filhos. E aí vem uma coisa importante sobre as elites dos bilionários. Eles não herdam as coisas da mesma maneira que nós herdamos. Ah, não. Eles eram por fundações. Eles têm fundações, eles colocam todo o dinheiro deles numa fundação beneficente. E essa fundação ela vai ser dona de propriedades, de jatinhos, de carros, de tudo que eles têm. E aí, esse dinheiro não será tributado. O objetivo de você tributar a herança é destruir a vida de quem? É destruir a vida da pessoa comum, da pessoa que a gente chama de rica hoje, que é um cara que tem, sei lá, 3 apartamentos, tem 2 filhos, deu um carro bacana para cada filho e tem 5 milhões na conta. Esse cara é rico para você? Ah, ele é bem de vida. Ele é bem de vida. Ele tá legal. É. Mas ele não tem dinheiro para abrir uma fundação e botar o patrimônio dele por lá. Não, exato. Essa é uma distinção interessante que a gente sempre vê os políticos de esquerda falando, tipo assim, as elites e tal, e esse pessoal, porque eles são materialistas, eles confundem muito a elite econômica com a elite que a gente está falando, que é a elite satanista, tipo, realmente, tipo, a elite que está a serviço do mal, né, da destruição da civilização. Essas coisas não coincidem, né? Por exemplo, você pode ter elites, é claro que existe ali uma interseção, né? Tipo, alguns dos maiores ricos, né, a maioria deles, ela serve a esse mal mesmo. Agora, um cara que ele é simplesmente rico, ele não é essa elite que quer destruir a sua vida. O cara normalmente só está preocupado com a vida dele mesmo, da família dele. É esse cara que as elites querem destruir a qualquer custo. Para as elites não interessa alguém que prospera, que tenha dinheiro e que possa pensar de maneira autônoma, que possa colocar os seus filhos para exercer atividades mais nobres do que viver num emprego das 7 da manhã às 9 horas da noite se esforçando para pagar aluguel. O objetivo, no fim, desses satanistas, e aí a gente pode colocar os comunistas no meio também, é fazer com que todo mundo se torne escravo, de uma forma ou de outra. Porque eles são escravos, né, na verdade. Esse pessoal tem verdadeiro ódio ao homem comum, né, tipo, ao homem que tem uma família para zelar e tudo mais, porque esse tipo de entrega, né, esse tipo de sacrifício não é próprio dessas pessoas. Que existem tantas fundações, tantas iniciativas econômicas vultuosas para financiar esses bichos. Uma coisa muito interessante sobre essas fundações, por exemplo, né, o pessoal que pesquisa a cura da AIDS na África e tudo mais, tem uma fundação que é para a cura da tuberculose num desses países da África. E, tipo, é muito engraçado, porque isso gera muito dinheiro, né? A OMS patrocina essas coisas e tal. E, tipo, o que acontece se a tuberculose acabar? Esse é o problema de toda a ONG, né? Isso aí, inclusive, é ciência. A gente pode chamar de mainstream. Todo mundo entende isso. Não. Não mesmo. As pessoas não entendem. As pessoas doam. As pessoas não entendem, mas existe um consenso acadêmico. O problema é o que alimenta essas organizações não governamentais e elas não vão trabalhar nunca para realmente resolver o problema. Porque tem gente que vive disso. Isso vai ficar desempregado, né? Tem gente que vive de combater a fome na África. A gente estava falando de problemas mentais, né? Um problema mental é a ansiedade climática, né? O pessoal acredita que o mundo vai acabar em 5 anos. Vai todo mundo morrer de calor por causa do aquecimento global. Tipo assim, eu vivo no mundo do Al Gore, né? Foi vice-presidente dos Estados Unidos. E segundo ele, o Ártico acabou em 2014. Então eu não me preocupo com isso porque não há mais o que se preocupar. Não existe mais Ártico derretendo. O Ártico derreteu todo em 2014. Ele falou isso. Ele não falou. Ele afirmou, tipo assim, quase que ex-cátedra, né? Ele falou, tipo assim, ó, o Ártico vai acabar em 2014. Afirmou e isso gerou um dinheiro
Não foi só uma coisa que ele afirmou, igual eu afirmo aqui. Não, ele era um Esse negócio vice-presidente dos Estados Unidos. Esse negócio aí gerou consequências no mundo todo. Pois é. E pra mim acabou mesmo. E aí, tipo, não, a gente não tem que preocupar mais. O Atila finalizou o Atila. Eu acredito que esse monte de jovem aí que fica falando de aquecimento global, eles não acreditam de verdade nisso. Você vai perguntar para algum desses jovens, beleza, você acha que vai ter o cataclismo climático e você não vai mais conseguir achar alimento, porque os preços vão explodir e todo mundo vai morrer de fome. Você sabe fazer uma horta? Não sabe fazer uma horta, não sabe criar um animal, não sabe caçar, não sabe fazer nada. Então não acredita de verdade que esse apocalipse vem. Mas talvez ele acredite que ele tenha virtude bastante para salvar o mundo inteiro. A mídia insiste que você tem que comer insetos para salvar o planeta. Claro. Comer um baratão gordo, comer um rato aí de vez em quando, para salvar o mundo. A turma do satanismo vai continuar viajando de jatinho, comendo lagosta. Você já viu um Rothschild comendo uma barata? Nunca vi um Rothschild comendo uma barata. Normalmente tem pratos na mesa deles, assim, não tem. Né, tipo, Tem onde é que comida. come barata, sei lá. Se eu vou pôr um prato pra comer uma barata. Você deve ter que. Agora, porra, quem que verbaliza isso? Eu gosto dessa técnica que é tipo, sempre que você tem uma ideia, né? Sempre que você tem uma ideia, via de regra, assuma que ela é uma ideia ruim. Então, o primeiro passo para progredir com a minha ideia é que eu falo ela em voz alta. Porque, tipo assim, as coisas elas soam absurdas. E na sua cabeça, talvez, tipo assim, o seu grau de lavagem cerebral, esquizofrenia, não faça elas soarem tão absurdas. Mas fala em voz alta, tipo, vamos todos comer barata. Porra, é essa? Entende? Tipo assim, você articulando na sua cabeça, tipo assim, o mundo vai acabar, então nós temos que comer a barata. Porque se a gente continuar comendo boi, o boi tem os flatos do boi que na atmosfera seguramente causa aquecimento global, então realmente o negócio substitui o boi pela barata. Aí você fala em voz alta, vamos comer barata. Chama sua mãe pra comer. Chama sua mãe pra ir com você no rolê desse, tá ligado? Chama sua avó pra ir lá na Marcha das Vadias. Eu tenho uma técnica para tomar decisões na minha vida que é a seguinte. Eu me lembro do meu avô. Meu avô era um homem sério, um homem de crenças coerentes, muito coerentes. E sempre que eu penso em adotar uma conduta, em ter uma ideia, eu falo, imagina se meu avô estivesse aqui agora e eu fosse falar para ele, vovô, eu vou fazer tal coisa agora. Por exemplo, vovô, agora eu vou lá treinar, eu vou na academia para treinar o meu corpo para me tornar mais forte. Eu vou sentar ali e eu vou trabalhar. Aí eu penso, vovô, eu vou abaixar o Tinder para comer uma vadia. É uma ótima ideia. E, tipo assim, a gente tem, algumas pessoas ainda têm isso, né? Mas o avô do Ivan era um homem tradicional, né? E tudo mais. Agora, eu usaria esse exemplo pensando que se você falaria isso com Jesus Cristo. Exato. Só que eu acho mais difícil você materializar a figura de Cristo para falar alguma coisa para ela. Exato. E é por isso que os sábios são importantes, né? Os nossos modelos. É claro que a gente tem os santos e o Cristo mesmo e tal. Mas para o homem mundano, tipo assim, não mundano no sentido pejorativo, mas no homem comum, é difícil para ele entender, tipo assim, o que é uma virtude de fato, sabe? Tipo assim, para ele abstrair, né? Tipo, isso é coisa de intelectual, né? Isso é coisa de gente que tem tempo e que não tem preocupação muitas, né? Exato. Aí, normalmente, você chegava e você precisava de um conselho, né? Hoje em dia não se dá conselho mais, né? Tipo assim, ninguém pede um conselho honestamente para uma pessoa. Não. Por quê? Porque não existe mais a porra de um sábio. Entende? Um velho. Antigamente existia o velho, né? O vô ficava numa cadeira tipo essa aqui e o vô ficava sentado assim. Era do meu avô, inclusive. Pois é. O avô do Ivan seguramente ficava sentado aqui com o charuto ou cigarro dele, cigarro, né? Cachimbo. Cachimbo, ficava aqui com o cachimbo dele fumando. E aí o velho ele ficava lá. E aí, tipo assim, quando você tinha um problema na sua vida, você podia sentar do lado dele. E, tipo, um homem vivido, um homem velho, né? Um homem que usa calça, virava e ele falava, tipo assim, olha aqui, eu tô com esse problema aqui. E ele falava, e aí, meu filho, me conta. E aí ele ouvia e ele te dava um conselho que provavelmente, tipo assim, era uma amálgama das experiências dele, mas não só, porque, né, as pessoas, quando tinham spam de atenção, elas conseguiam ler, por exemplo, né, Ulisses, né, as pessoas conseguiam ler a história da Ilíada e tudo mais, e ver esses grandes heróis da literatura e alguns da história. E, tipo, o velho, ele era uma biblioteca na cabeça dele, mais um monte de experiência de aplicação dessa biblioteca durante a vida dele.
E se você chegasse para falar ele uma situação, muito provavelmente ele já viveu aquilo lá. E ele querendo o seu bem, né, já que você é neto dele e tal, e ele sendo um homem cristão, enfim, querendo ajudar as outras pessoas, ele te aconselhava. Hoje em dia, onde é que tá o velho? O velho tá na porra do show do Gustavo Lima, né? O velho tá lá com 50 anos, de bermuda, né? Gordo, horroroso. Querendo pegar uma vadia. Querendo pegar uma vadia, né? Querendo se sentir uma porra de um jovem, quando na verdade isso é um demérito, né? A juventude é uma coisa a ser superada, ela é uma coisa a ser aproveitada, é claro, tá até no livro do, né, do Eclesiastes e tal. Agora, a juventude é uma coisa a ser superada, porra, né? Aí não. Vamos ser sempre jovens. Aí as mulheres, né? As idosas, um decote, né? Mais indecente do que as meninas da nossa idade usam, ir lá no show e bebendo a sua bebidinha e tal, entende? E o que é isso? É o inferno na Terra, é isso que é. É o verdadeiro inferno. E tem alguém para fazer um bolo de laranja para nós? Não, não tem. E aí? E vou falar uma coisa que eu acho que é mais perturbadora ainda nesse mérito, que é o seguinte: o meu avô, ele não tinha acesso ao conhecimento que nós temos hoje. Ele não tinha, ele tinha a biblioteca de livros dele. Ele não tinha uma internet rápida que você digita qualquer assunto e você acha milhares, milhões de páginas para te tirar qualquer dúvida. O ser humano hoje ele tem mais acesso que qualquer outro ser humano já teve na história da humanidade ao conhecimento. Só que ele não consegue prestar atenção em nada que tenha mais de 30 segundos. Os satanistas tiveram um sucesso absoluto em destruir a capacidade sua de prestar atenção. E aí, tipo assim... Você não consegue ler um livro. Você não consegue ler um livro bobo. Você não consegue pegar um romance besta e ler. O Aldous Huxley, aliás, acertou muito mais do que George Orwell, né? Porque, tipo assim, o Estado, de fato, não tá lá, tipo assim, impedindo você de ter conhecimento dos livros, né? Os livros, eles estão disponíveis, né? Todos os livros, sei lá, Aristóteles, se quiser, você pega né, a metafísica do Aristóteles, está lá na internet, traduzida em qualquer língua que você queira, os melhores e piores e tal. Mas tá tudo lá. E até se você quiser aprender grego, você acha lá na internet, você aprende o grego e tal. Agora, tipo assim, é porque você não quer fazer isso. Se você quiser aprender engenharia naval, você entra no YouTube e você vai aprender engenharia naval, se você quiser. Sim. Se você quiser aprender a ser eletricista, você não precisa pagar um centavo. Você entra na internet e você aprende. Mas se você quiser ficar vendo pornografia, você também faz. E aí é o que você prefere, né? Aí você que é um fudido, pega o seu tempo e vai lá. Eu acho super engraçada essa ideia. A pessoa vai sentar, ela tem, sei lá, 3 horas completamente livres no dia dela. Ela podia estar fazendo qualquer coisa. Podia estar criando um entretenimento para os outros. Ou podia estar se divertindo com Podia uma estar coisa se alta divertindo também, com né? algo elevado. Porra, antigamente as pessoas, elas se juntavam para discutir sobre livros, para discutir, para declamar poesia uns dos outros, para beber e conversar mesmo, tipo, né? Coisas interessantes, né? Mas aí o cara vai, ele senta e ele bota lá www. sei lá, putaria das pirocas veiudas.com. Ele faz isso e ele fica lá. E essa é a vida dele. Aí ele acende um baseado, fuma uma maconha, que é outra desgraça. Ele não tem nada. A vida dele é uma bosta. E uma coisa muito bizarra é que, tipo assim, com a inteligência artificial, né, nesse mercado, é engraçado porque, tipo assim, esse conteúdo, logo, né, eu não sei, tipo, se já é assim, como é que é, mas, tipo, logo, essa parada vai ser feita por outros homens, sabe? Já existe, tá bom? Existem aplicativos aí em que você pode mandar aplicativo, sei lá, faça uma cena de uma vagabunda mamando a piroca de um camelo. Você vai, digita isso e vai aparecer isso lá na tela para você. E aí, eu acho todo o conceito dessa putaria interessante, porque a diversão da pessoa é ver outro homem fazendo sexo. Só tem um outro jeito. Isso é gay. Só tem um outro jeito de você fazer isso. Por que você é gay? Sem você estar no computador, né? Você vê um homem fazendo sexo, só é possível você ver isso acontecendo se você estiver envolvido, né? Se não for na tela, assim. Exatamente. E por que vocês fazem isso? Você tem dinheiro para ter um filho? Então, Ninguém assim, tem. Eu vou falar para vocês. Eu já fiz as contas. Para ter um filho e
direito, você precisa ter livres 1.200.000 reais. Livres. Por quanto tempo? Um ano? Não, um ano não. Até a maioridade só. Não, de jeito nenhum. Livres. Você vai aplicar, que você vai pagar a escola, vai pagar a coisa toda. Nossa. E vai ficar apertado. Você, na verdade, você tá querendo fingir, né? Tipo assim, mesmo quando você vai atrás de uma menina, você fala, eu vou atrás de uma menina direito, eu vou conhecer uma menina da minha faculdade que não seja tão comunista. Meu filho, você nem se resolveu, entendeu? Tipo assim, você não é um homem ainda. E o que que você tá caçando, sabe? Tipo assim, arruma um emprego, né? Vai pra igreja, pô, primeiro, né? Primeiro você, tipo assim, descubra pra que você serve, né? O que que te chama no mundo, para o que que você vai servir, para depois você procurar essas gadiagens, se você quiser. Aí quando você tiver um espírito elevado, você vai ver que você nem quer essa porra. Aí você vai ver uma mulher com mais do que a porra de um pedaço de carne, né? Que é o jeito que você vê, porque a pornografia te condiciona a isso. Mas ainda assim, seria mais elevado fazer isso, ter essa busca carnal idiota, do que ficar na internet. Porque pelo menos você adquire alguma vivência, sei lá, você resolve, vou viajar pra Polônia pra fazer a putaria mesmo, comer as mulheres gostosas de 1,75 m que tem lá. Você pelo menos vai adquirir alguma vivência. Você vai aprender um pouco de como o mundo funciona. Você pode se arrepender, né? Depois de você ver tipo, o que você fez. Você pode ter alguma experiência, alguma visão de mundo a mais. Eu sempre dou esse conselho para as pessoas. Cara, dê uma olhada no mundo por aí antes de ficar acreditando em merda, antes de ser comunista, antes de ser, sei lá, um feminista, aborteiro, ateu, essas merdas. Dá uma volta por aí. Dê uma olhada em como é o mundo. Administrar o próprio tempo é extremamente difícil. Eu faço esse exercício todos os dias, eu comecei a me perguntar o porquê eu faço as coisas. Você começa a pensar, por que eu estou fazendo isso? Sei lá, eu acordo, aí vou sentar e olhar a internet. Por quê? Para que eu estou fazendo isso? O que eu vou ganhar com isso? Aí eu vou conversar com alguém sobre alguma futilidade imbecil. Pergunta, por que eu estou fazendo isso? Por que eu vou num bar tomar cerveja barata de quinta categoria e me embriagar? Por quê? Rapaziada, para de tomar cerveja, sério. Cerveja é paia. Não toma cerveja. Cerveja é ruim. Cerveja é ruim. Cerveja... Só existe uma situação em que você pode tomar cerveja. Se o Ratzinger te chama para tomar cerveja, você toma. Se você for um alemão... É. Se você for um alemão, numa situação tipicamente alemã, ou um belga, acho que é justo você querer tomar cerveja. É uma situação tipicamente alemã. Bom, não sendo a tentativa de golpe de Estado dentro de uma cervejaria, né? Acho que tá tudo bem. Mas tome vinho, tome coisas melhores. Eu não gosto, não, mas eu percebo que é bom. Tem mau gosto. Vinho é eticamente elevado. Se vinho fosse uma coisa ruim, Jesus tinha transformado a água em suco de uva. É verdade. Transformou em vinho. Vinho é uma coisa boa. Os protestantes tomam suco de uva. É, né? O protestante gosta de muita coisa estranha, né? Gosta. Tipo... Ótima colocação. Você sabe que esses dias eu fiz uma enquete no meu X, né? Eu vi. Falei, qual a sua religião? Católico, herege ou satanista? Existem outras opções? Um muçulmano, ele no fim é um herege. É uma heresia. O islamismo ela é uma heresia. Tem um livro bom do Hilar Belloc sobre isso. Chama 5 Grandes Heresias. O islamismo é a terceira. Vai cortar isso aí do vídeo. O que eu posso fazer, mano? Não me pergunta essas coisas. A principal das questões que eu faço é a seguinte em relação a tudo isso. Por que a juventude se rendeu tanto ao satanismo? Eu vou falar, a juventude hoje ela é satanista. Andam por aí para venerar o demônio, para fazer tudo que é contrário às ideias básicas de Deus. Eu não estou falando que as pessoas que não vão na igreja e não agem com a extrema modéstia são satanistas. Não, eu estou falando que você tem figuras tipo a Bela e Belinha por aí. Você sabe do que eu estou falando, conhece? É a lascívia como modo de vida. Né? Algumas meninas, né? Elas se vestem como prostitutas, né? E elas agem como prostitutas. E elas, tipo assim, fazem o que escandalizaria uma prostituta do passado. Né?
por exemplo, o relato de uma menina normal, no carnaval, se você contar isso pra uma prostituta do século XVIII, ela vai falar, porra, minha filha. Meu Deus do Exato, céu. exato. Que Não, é isso é verdade. Eu posso falar da experiência que eu tenho com colegas de escola. Exato. Você deve ter também, que a gente estudou no mesmo lugar. Os relatos contados de maneira despudorada sobre situações aí que seriam Tipo assim, consideradas completamente escandalosas. E são meninos de família. um livro do Nelson Rodrigues, que é o Bonitinho Mais Ordinário, né? Tem uma menina lá que ela é exatamente isso, né? Ela dá aula num colégio católico e tal, e ela anda como uma professora da década de 60, né? Então vocês imaginem como é que ela era. Mas ela também vivia num bordel. E aí o cara chega e ele, na hora que vai tirar ela do bordel, tipo assim, não, você não precisa ser prostituta. E ela fala, não, mas eu não sou prostituta porque eu preciso, eu sou prostituta porque eu quero. Exato. E eu acho que existe um problema nessas experiências sexuais. Elas são mais estéticas do que qualquer outra coisa. Comer duas meninas ao mesmo tempo não é legal. Não é legal, é um saco. Infelizmente a biologia nos conferiu uma coisa que é apenas uma piroca. Você tem duas pirocas? Não. Eu também não tenho duas pirocas. É possível um ser humano ter duas pirocas? É possível? Acho que não. Não, mas Em condições normais, não. eu vou falar pra você. Esse negócio de comer duas meninas ao mesmo tempo simplesmente não funciona. Mas é uma experiência estética. É uma coisa legal pra você falar com os outros. Mas é uma coisa legal de você falar, tipo, pro Cristo, né? Exatamente. Eu não... Aquela mesma história do sábio do avô. Eu não chegaria pro meu avô e falaria: vovô, eu botei duas vagabundas hoje ali pra mamar e fiz ali o escambau todo. Entende? Seu avô ia falar o quê? É necessário, na verdade, para você gostar, o bem e o belo, né? Tipo, Deus converge na metafísica, né? Tipo, o belo converge com as coisas. É necessário que você tenha perdido ou tenha um certo afastamento, uma rejeição do que é bom e belo, para que você se engaje nessas paradas aí, tipo carnaval. Ninguém acha bonito. De verdade, ninguém acha bonito. Não tem como achar bonito aquele monte de gorda, aquele monte de degenerado se esfregando atrás de um trio elétrico com a música ridícula. São coisas feias. A pessoa diz, não, eu acho bonito, meu filho. O seu senso estético é errado. Porque a beleza existe, tipo, sabe? Isso é outra coisa que os satanistas fizeram muito bem na nossa sociedade, né? É relativizar tudo. Acabou com o senso estético. Agora você não pode mais dizer que alguém é bonito e que alguém é feio. É absurdo, né? Por exemplo, você dizer que o corpo saudável é mais bonito do que o corpo doente. Isso é... A doença é uma degeneração. É a mesma coisa que, tipo, que o pecado, entende? Existe a matéria e a matéria degenerada da doença. É uma degeneração de algo virtuoso. E isso é bom e ruim, porra. E isso é exatamente a distinção que você tem entre o bom e o ruim. E essa distinção é proibida. O perverso e o mal são encorajados. O perverso e o mal são tratados como melhores do que o bom. Se você persegue um corpo saudável, uma mente saudável, você é excluído da sociedade. E melhorar é proibido também. Porque você tem que se aceitar. Você não pode buscar uma conduta reta. Você tem que se aceitar do jeito que você é. Que porra é essa? Você sabe aonde que existe aceitação pra caramba? No inferno, né? Exatamente. Lá no fundão do Sheol, você vai ser aceito do jeito que você é. Porque para entrar Sem no dúvida. céu, para entrar no céu, você tem que ser santo e a porta é estreita, tá ligado? E você consegue, tipo assim, existem diversos motivos pelos quais você não entra lá. Então, tipo assim, pecado, vício, essas paradas não entram no céu. Assim, vai chegar na porta do céu, você não vai ser aceito se você se mantiver nessa porra que você é. Você tem que se melhorar, né? Com a graça do Cristo. Eu acredito que eu sou muito melhor do que a pessoa aí que tá vendo putaria, pornografia na internet, saindo com vagabunda no Tinder, fumando maconha, fazendo todo tipo de merda na vida dela. É melhor. Eu tenho certeza que eu sou melhor que essa pessoa, que eu tenho um pensamento objetivo. Eu entendo que eu sou melhor que ela. Ainda assim, eu temo a possibilidade de eu não entrar no céu, de eu ser mandado pro Sheol.
É o que Eu não fala. acredito que A retidão. alguém que creia ser digno do céu vai entrar no céu. Não, não, óbvio que não. Eu não acho que alguém que acredite, não, eu sou bom. Inclusive, isso é um exercício mental maravilhoso. Vá no espelho da sua casa, chegue de frente para o espelho, olhe para si mesmo e fale: eu sou bom. Faça isso. Se você conseguir fazer isso com toda a cara de pau e não se sentir falso, não se sentir mentiroso, não se sentir um filho da puta dizendo isso, Você pode ir lá na saiba que igreja, você é um filho da confessar, puta. exato, é. Você é um grande filho da puta. Eu não consigo olhar para o espelho e falar: não, eu sou bom, eu sou justo, eu sou merecedor do céu. Eu não consigo chegar no espelho e falar isso. O negócio é a gente entender que existe o bem, o mal. O mal nada mais é do que a degeneração. Então a gente buscar nos privarmos, né, dessas coisas que degeneram o corpo, a alma, a mente, o espírito, as coisas todas. E a gente entender Degenera que a a gente não vai dar sociedade conta. como um todo. É, e que a gente não vai dar conta. Tipo assim, eventualmente a gente vai acabar cedendo a uma dessas coisas aí, né, e tal. Porque o diabo é mais inteligente, né? Mas a gente continua tentando. Agora, tipo, você simplesmente aceitar. Ah, não, eu sou assim. É, meu filho, é mesmo. Você ter a aceitação de que você é adúltero, de que você é incompetente, de que você é fraco, de que você é gordo. Que aceitação é essa? Há pessoas, né, igual, pessoa que ama muito os animais. Pessoas que amam os animais dizem, ah, não, eu gosto mais de cachorros, eu não consigo gostar de pessoas. Tipo assim, eu gosto mais de cachorro. Não, meu filho, que porra é essa? Eu gosto mais de cachorro do que dizer, não, você é um filho da puta, é isso que você é. Você não devia aceitar que você é uma pessoa que gosta mais de cachorro do que de você devia aceitar que você não tem capacidade de amar ninguém, te falta caridade, e você tentar mudar isso, pô. Mas eu entendo de onde vem isso. Eu não. Não, eu também Eu vou falar, vem do diabo. vem além do diabo. Hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais cercadas de degenerados. Aí a gente pode voltar àquele assunto de depressão. Você às vezes se pergunta, por que atores famosos, cantores, que tem tudo, que podem fazer o que quiserem, entram em depressão, se matam e aí vai. Por quê? Simplesmente porque estão cercados de degenerados. Eu tenho certeza que se eu tivesse o mesmo círculo social desses caras, que é a turma da elite artística de Hollywood, um bando de satanistas, de degenerado, de sodomita do caralho, eu não seria uma pessoa feliz. Aí é fácil falar que eu gosto mais de cachorro do que de gente. Ah, todo mundo no seu círculo social é um lixo. Todo mundo no seu círculo social é, tipo, é possuído, né? É todo mundo um bando de endemoniado. O que vocês querem? O cachorro, pelo menos, né, é católico. Né? Os bichos são todos... Os bichos todos sabem que Deus existe. Exatamente. Olha, eu tô aqui com o camarada, eu não sinto vontade de me matar. Pois é. Porque ele não é um satanista, filho da puta e degenerado. Vou viver entre pessoas normais. E aí, tipo, pra você se divertir, você acende um charuto, né? Toma um rum, Exatamente. um café e tal. Você Pronto. não tá... Minha vida é feliz. Eu não preciso enfiar nada na minha bunda pra ser feliz, entendeu? Eu não preciso usar uma droga sintética, idiota, maluca pra ser feliz. Hã? Meu filho, se eu dissesse pra você que você é herdeiro de um grande reino, tipo assim, de uma grande civilização, mas você não soubesse que essa civilização existe, porque ninguém te contou, ou porque, tipo, pior, né? Porque tentaram esconder ou dizer que ela é má, ou dizer que ela é escravagista, ou dizer que ela é colonialista, ou dizer que ela é cheia de todos os filhos da puta, você dificilmente, tipo assim, iria atrás de preservar esse reino, sabe? O colonialismo é a coisa que mais gostam de combater, né? Esses dias eu tava lá perguntando pra galera, e aí estavam fazendo um ato contra a ditadura militar. Eu fui simplesmente perguntar, beleza, a moça com a bandeira da Palestina lá, eu perguntei pra ela. Não. Então, você é a favor de acabar com a ditadura do Hamas? Acho que eu... Como assim? Não, esse pessoal não rejeita a ditadura. Eles simplesmente têm um fetiche sadomasoquista na ditadura militar brasileira. Vou falar a verdade. Essa turma que fica falando muito da ditadura militar, das torturas e etc., tem um tesão absurdo na ideia de ser posto num porão do DOPS e ser chicoteado por um maluco vestido de milico. Eu acho engraçado, como quando você vai conversar com as meninas, especialmente, elas têm todos um passado, um histórico de ex-namorados,
que são todos, assim, têm uma conduta bastante chauvinista. O meme da esquerdista que gosta do macho de direita pra oprimir ela, isso não é um meme, isso é a realidade. A janela de Overton vai se movendo para a esquerda, né? É tanto que o pessoal hoje em dia, tipo, não, o Getúlio Vargas tem gente que fala que ele era de centro, né? Tem gente que fala que era de direita e tal. Isso é uma das coisas que eles fazem, né? A janela de Overton e sempre indo para a esquerda. É tanto que, por exemplo, questões que hoje são vistas como coisa de direita, era coisa de, tipo assim, era impensável para a esquerda de 200 anos atrás, né? Por exemplo, você pega uma questão de direita aí, né? Educação pública. Você tá maluco? Chega na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Esse cara é cheio de degenerado, maçom. Chega lá e fala para eles: educação tem que ser pública, gratuita e de qualidade. Mano, qualquer maluco, mano, chega na Revolução Francesa, tipo assim, no meio dos jacobinos e fala um bagulho desse. Os caras vão olhar para vocês e vão falar, tipo assim, é Comuna de Paris, que porra é essa, sabe? O que tá acontecendo? E hoje em dia isso é uma coisa que a direita defende. É por isso que, por exemplo, as posturas que são tradicionalistas de direita, você não pode falar. Porque... Hoje em dia eu sou um extremista de direita. Eu nunca me considerei um extremista de direita. Para mim eu sou uma pessoa normal com crenças normais. Que rejeita o satanismo. Hoje em dia rejeitar o satanismo virou pauta da extrema direita. Eu me considero um extremista de direita, mas tipo, minhas ideias não tem nada a ver com essas paradas aí, né? Eu acredito na submissão do chefe de Estado à lei total. Tipo, eu sou um moderado de 400 anos atrás. Hoje em dia você tá hoje em dia colado no extremismo. Não, hoje em dia eu sou esquizofrênico. Isso é uma ideia que as pessoas não concebem hoje em dia. No quão depravado você tem que ser pra você, tipo, abdicar da eternidade pra você comer alguém, né? Tipo, eu não tô falando de pecado comum, não é pecado particular. É você, tipo, declarar que toda a existência da realidade é negada pra você fazer isso. Mas é aquilo, né? Como dizia o filósofo Piton, as pessoas fazem de tudo para comer alguém. O filósofo Piton é um bom filósofo para explicar a modernidade. É o único, né? Essa é a motivação muito mais melhor alta do que, do sei lá, Chomsky. Acho que tá viva essa praga. Caralho. Essa turma vive muito. Se eu não me engano, é o Habermas que tá vivo até hoje? Quantos anos tem esse demônio? Eu acho que ele já tem mais de 100 anos. O David Rockefeller viveu tipo 104 anos. Exatamente. O Rothschild lá, vagabundo. Quanto tempo que viveu aquela praga? Um dia que morreu o Kissinger e outro maluco lá, tipo, os dois ficam sempre, né, 100 anos e tal. O lote de adrenocromo veio bichado, tipo. Esse negócio de adrenocromo, pra mim, ele é igual a história de terra plana. Eu não sei se isso é verdade, eu acho que pode muito bem ser mentira. Mas se algum dia eu descobrir que é verdade, eu vou falar, bom, então a elite satanista aprontou mais uma, né? Eu não vou ficar surpreso, entendeu? Mas se um dia chegar a notícia de que a elite satanista enganou a gente sobre o formato do mundo, eu não vou ficar muito estarrecido, entendeu? Eu tomo partido do Sherlock Holmes, né, nessa questão. Daí. Não importa, né? Eu não sou físico, eu não sou astrofísico, eu não importa. Eu sou astrônomo, não sou porra nenhuma. E aquela coisa, se a Terra é plana ou redonda, ela continua pertencendo a Deus. A mídia que tem o objetivo de transformar todo mundo em ateu, em gay. Eu falo muito disso no meu canal. Eu falo que estão querendo transformar você em gay. As pessoas dizem, não, mas não é possível que uma pessoa que não nasceu gay, ela se torne gay. Não, mas é possível que ela emule comportamentos por uma pressão social gerada de cima para baixo. Você sabe que hoje em dia todo jovem é bissexual, né? Imagina um maluco de 15 anos, aí vamos imaginar um maluco de 15 anos, ele vai ficar, sei lá, beijando outros caras para ser aceito na sociedade dele. Você quer degeneração maior do que essa? E tipo assim, é aquilo, ele não tem modelo nenhum para ele seguir, né? Tipo assim, a mãe dele tá no show de axé, né? O avô dele também ou é um boomer, tipo assim, aleatório, beleza. Na hora que ele vai sair na rua para se vestir, tem uma seção feminina na loja e uma semi-feminina. A opção de ser homem não está disponível em nenhum jeito, né? Não tem como ser homem.
As virtudes masculinas são demonizadas. Ser homem não é a mesma coisa que ser mulher. Para você ser uma mulher, a mulher ela tem um valor intrínseco a ela, né? Que é a capacidade de geração de vida nela. Para um homem não basta isso, né? Quando o rei Davi foi morrer e ele foi no leito de morte dele falar com o rei Salomão, filho dele, que ia herdar o trono, ele virou e ele falou tipo assim, estovir, né? Você tenha coragem, né? E estovir. Estovir é um verbo em latim, esto, que significa torne-se, né? Você não cresce e vira homem. Virar homem é um processo, até biologicamente, todo embrião, ele nasce ali com as estruturas que a gente chama de estruturas milerianas. Vão formar útero, ovário, etc. A menos que ele produza ativamente um hormônio, que é o hormônio antimileriano, que regride essas estruturas. Não deixa que ele forme um útero. Tornar-se homem, até embriologicamente, em qualquer sentido que você quiser. É um processo ativo. Não é uma coisa que vai acontecer simplesmente. Exige ação de alguma maneira. É. Esse é o problema. Se você ficar lá, você vai virar uma menina ou você vai continuar criança. Se você quer ser homem, você precisa tomar uma ação. Você precisa agir na direção de alguma coisa. Você tem que viver a jornada do herói. Tem que participar de algo. Tem que ir para cima dos problemas. A vida é sofrimento. Tudo que a gente faz para ter algum prazer exige algum sofrimento. Se for um prazer real, prazer vazio, você faz sem sofrimento. Você senta no computador e vai lá, www.putariadapiroconaveiuda-gigante de 36 centímetros.com. Você vai lá, você não fez sacrifício nenhum. Mas você vai lá, você vai ter lá o prazer. O único sacrifício que você faz é da eternidade. Você faz o sacrifício da sua alma, né, parceiro? E você continua aí acreditando que existe o aquecimento global, que Deus não existe. Substitua as crenças. Coma muita barata, assista pornografia o dia inteiro, nunca se sacrifique por nada, não acredite em Deus, vista roupa de mulher. É isso que você precisa. Faça isso, que aí Fala as em voz alta, elites entende? satanistas, elas vão adorar você. Se você fizer tudo isso, é capaz de até construir um monumento em sua homenagem lá em... Aí essa parte eu corto e acabou o vídeo, entendeu?